E aí, galerinha do YouTube, mais uma aula aqui sobre redação modelo CESP e SEBRASP. Vamos agora para a aula 2. Estrutura do texto dissertativo, mais critérios de correção. Estrutura do texto dissertativo expositivo, introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 parágrafos para cada parágrafo representando um tópico. Por que isso? Porque a banca SEBRASP, ela disponibiliza o tema da redação, que você tem que descrever, o texto de apoio, e ela dá os tópicos. São 3 tópicos que você tem que ir lá dissertar na sua redação, né? Aí você tem que fazer na sua redação abordando aqueles 3 tópicos solicitados pela banca. Aí aqui tem 5 parágrafos. Introdução, um parágrafo de introdução, mais 3 desenvolvimentos, sendo que cada parágrafo de desenvolvimento corresponde a um tópico solicitado pela banca, mais um parágrafo de conclusão para fazer o fechamento do texto. A introdução, estrutura do texto dissertativo expositivo, introdução. A apresentação do tema que será abordado, contextualização ampla, definição do objetivo do texto. Estrutura do texto dissertativo expositivo, desenvolvimento, explicação pormenorizada, clara e objetiva do tema, exploração de todas as suas vertentes, representatividade, desenvolvimento dos tópicos solicitados pela banca, apresentação de exemplos, inserção de citação de leis e frases de autores renomados sobre o que foi solicitado. Cada parágrafo de desenvolvimento corresponde a cada um dos tópicos solicitados. Show de bola, né? Lembrando que sempre quando for citar, né, alguma frase assim, de autor renomado, você tem que identificar quem é a pessoa e colocar a frase entre aspas, tá? E citar leis também, artigos de leis, é de grande importância para enriquecer o conteúdo do seu texto e fazer com que você alcance uma notinha bem legal. Estrutura do texto dissertativo expositivo, conclusão. Reafirmação do tema, síntese dos conteúdos abordados, tomada de posição do autor relativamente ao assunto tratado, condensa os pontos centrais da discussão, o posicionamento apresentado na tese, síntese de reafirmação. Perceberam que aí não vem escrito a proposta de intervenção? É isso aí. Texto dissertativo expositivo não exige proposta de intervenção. Agora, o texto dissertativo argumentativo, sim. Como a CESP é expositivo, você não precisa apresentar a proposta de intervenção na conclusão, tá? É muito importante que você desenvolva as ideias solicitadas pelos tópicos. É ali que está a sua pontuação, o desenvolvimento das solicitações dos tópicos. Critérios de correção adotados pela banca CESP e SEBRASP. A apresentação e estrutura do texto. É avaliada a estética do texto, rasuras, caligrafia, estrutura padrão da redação dissertativa, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolvimento do tema, qualidade dos argumentos, ideias inovadoras, rompimento com o senso comum, argumento seguindo o tema proposto, desenvolvimento dos tópicos obrigatórios. Isso aqui é muito importante, tem que ter muita atenção em relação a isso, tá? O desenvolvimento dos tópicos obrigatórios. Número de erros. Contabiliza quantos erros ou desvios foram encontrados, desvios da norma culta. Número de linhas, linhas escritas, linhas completas até o final da margem. É isso aí. Antes de finalizar a aula, eu gostaria de deixar uma explicaçãozinha aqui para vocês. A banca SEBRASP, ela dá o tema, dá o texto de apoio e dá os tópicos. E cada tópico tem uma pontuação, tá? Aí, a soma dessa pontuação, você vai ter uma certa nota. Aí vem a questão da correção, né, gramatical e todos aqueles aspectos de uma redação. Aí, cada erro que foi encontrado, você vai tirando um pontinho, né, diminuindo a sua pontuação. Então, evitem erros na redação e, principalmente, desenvolva sempre o que é solicitado lá na prova da redação, nos tópicos que a banca disponibilizar. É isso aí, até a aula 3.
Ah, e faça sua inscrição aqui no canal, viu? Se tiver alguma dúvida aí sobre o conteúdo dessa aula, deixe sua mensagem nos comentários. Se tiver alguma sugestão, se tiver alguma reclamação, também.